Nós vamos tratar agora de alguns conceitos básicos que envolvem a taxa de câmbio e o mercado cambial. Esses conceitos vão voltando ao longo do tempo, outros novos conceitos vão estar aparecendo na medida da evolução do conteúdo, mas vamos começar, com os tijolinhos mais básicos do que nós temos que discutir. O primeiro conceito mais direto é o de taxa de câmbio. E o que é a taxa de câmbio? Nada mais do que o preço de conversão entre dois pares de moeda. Essa taxa pode ser chamada de nominal, pode ser chamada de taxa bilateral de câmbio, porque envolve uma moeda e outra, que é diferente de uma taxa multilateral, que é quando eu faço a relação entre uma moeda e um conjunto de moedas. Muito simplesmente, diretamente, para exemplificar, é quantos reais eu preciso para comprar um dólar. Por exemplo, R$5 para comprar um dólar. Se essa é a cotação num contexto de livre concorrência, lá nos Estados Unidos, quem vai comprar R$1 precisa de 20 centavos de dólar. Essas duas taxas se equivalem em economias financeiramente abertas. Então, ali embaixo aparece a definição, conforme está no glossário do Banco Central do Brasil, que é exatamente isso. Então, é um preço que eu observo no mercado. Esta é a taxa. Este aqui é um gráfico, a evolução da cotação entre o real e o dólar. Notem que no título está BRL e USD, que são os termos utilizados internacionalmente nos contratos de transferência de moedas. Os nomes das moedas no Brasil já foram várias: Cruzeiro, Cruzeiro Real, Cruzado, Cruzado Novo, mas o símbolo é sempre BRL. Atualmente nós sabemos, nós temos o real como a moeda brasileira, e o dólar estadunidense tem sido desde sempre o dólar, e o símbolozinho é o USD. Então aqui nós vemos a evolução nominal da nossa taxa. Lá no início do plano real, era uma cotação perto de 1:1, ela vai se depreciando lentamente frente ao dólar. No final de 98, início de 99, tem uma abrupta depreciação. Depois, lá no ciclo eleitoral, em 2002 de novo, a cotação nominal vai a perto de R$4 por dólar, depois um longo ciclo de apreciação nominal, e que se torna um longo ciclo novamente a partir de 2011, 2012, de apreciação nominal. Recentemente a taxa média de compra do dólar está lá em R$5,60, estava na média do mês de maio de 2020. Outro conceito é a taxa de câmbio real. Aí já nós estamos falando de um número, de algo que nós observamos no mercado. A taxa de câmbio real é que nem o salário real. É uma construção teórica. O que é o salário real? É o poder de compra de um salário. Se o salário nominal é R$100, e vamos imaginar que eu tenho somente um produto, vamos imaginar batata, e o quilo da batata é R$1, quando nós perguntamos qual é o poder real de compra dos salários e quantos quilos de batata aquele salário pode comprar. No caso, 100 quilos de batata, sendo R$100 o salário e R$1 o quilo da batata. Por outro lado, quando o preço da batata em T+1 daqui a um ano sobe para R$2 o quilo, se o salário segue o mesmo, ou seja, R$100 o salário nominal, o preço de mercado, que é transacionado no mercado, esse salário, o poder de compra caiu, o salário real caiu de 100 para 50, 100 quilos de batata para 50 quilos de batata, agora que a batata custa 2. Para a taxa de câmbio é muito parecido, assim como para a taxa de juros nominal e real. É uma medida, só que essa medida ela é fruto de algum modelo teórico. Eu tenho um modelo simples. Então, o glossário do Banco Central, quando fala de taxa de câmbio real, no caso taxa de câmbio real efetiva, está aplicando um modelo, a paridade poder de compra, para medir a evolução do real frente a uma cesta de moedas, na qual cada moeda tem um peso específico. Aí eu vou deflacionar a evolução dessa cotação frente a essa cesta de moedas, em função da diferença entre a inflação brasileira e a inflação da respectiva moeda naquele período, ponderado pelo peso que aquela moeda tem na cesta. Então isso é uma forma baseada num modelo teórico, paridade poder de compra. Mas eu tenho outros modelos, como nós vamos ver, para determinar essa taxa de câmbio real ou taxa de câmbio de equilíbrio. A pergunta que está por trás é: existe um preço de equilíbrio para a taxa de câmbio?
né? Nós podemos chamar isso de taxa de câmbio real. Aí nós vamos olhar se este preço nominal se diferencia do preço, né, que o modelo me gera. Eu olho lá, X reais por dólar. Está no equilíbrio ou está fora do equilíbrio com base nesse ou naquele modelo? Tá? Para isso que serve a discussão de taxa de câmbio real. Eu tenho modelos teóricos. Esse gráfico ilustra exatamente a forma mais simples de nós calcularmos uma taxa de câmbio real, que é usarmos o modelo da paridade poder de compra e digamos assim, deflacionarmos ou inflacionarmos um preço nominal pela diferença entre a inflação brasileira e a inflação dos Estados Unidos, né? Nós estamos vendo a relação, a taxa de câmbio real entre a nossa moeda, o real, e o dólar estadunidense. Então notem que esse gráfico reproduz a cotação nominal que nós tínhamos visto no gráfico anterior entre o real e o dólar, né? A mesma figura que nós vimos antes, só que agora tem uma linha vermelha. O que é essa linha vermelha? É pegar lá no início da série histórica, junho de 94, a cotação nominal e atualizando essa cotação, corrigindo pela inflação acumulada no Brasil menos a inflação acumulada nos Estados Unidos. Então, no mês 1, eu vou corrigir, né, pela diferença entre a inflação naquele período Brasil versus Estados Unidos. No mês 2, a inflação dos 2 meses no Brasil versus os 2 meses nos Estados Unidos, assim sucessivamente. Então, nós tivemos inflação acumulada no Brasil e nos Estados Unidos e, grosso modo, a inflação brasileira foi 3,4 vezes maior do que a inflação dos Estados Unidos ao longo desses 25 anos, desse quarto de século. Se nós olharmos para maio de 2020, nós vamos enxergar uma taxa nominal de mercado de 5,60, ao passo que a taxa real, a de equilíbrio por paridade de poder de compra, é 13,40. Nós vamos dizer que a nossa moeda está excessivamente desvalorizada ou sobredesvalorizada ou sobredepreciada em termos nominais com respeito a essa taxa de equilíbrio. Mas essa é uma das várias formas de taxa de equilíbrio. Tivemos um longo ciclo entre 98 e 2003 de depreciação. Lá antes, né, por esse mesmo modelo, se eu estou em 94, 95, 96, 97, 98, vocês vão ver que a linha vermelha está acima da linha azul. Significa dizer que a taxa nominal estava sobrevalorizada ou sobreapreciada frente a que seria a taxa de equilíbrio por paridade de poder de compra. Quais são os efeitos, o que significa uma depreciação ou uma apreciação cambial? A depreciação, se eu estou olhando pela ótica da minha moeda, significa simplesmente que eu preciso de mais reais para comprar o mesmo dólar. Então a moeda nacional, o real, está perdendo valor frente à moeda estrangeira. Isso significa que eu vou precisar de mais reais para importar o mesmo par de sapato que custa 30 dólares. Isso é ruim para o importador. Por outro lado, é bom para quem exporta, porque eu vou ganhar mais reais para cada saco de soja que eu estou vendendo. A apreciação, que é o fenômeno simetricamente oposto, significa que eu preciso de menos reais para comprar o dólar. E isso significa que um importador vai gastar menos reais para importar o mesmo par de calçados, e é bom para ele. E por outro lado, o exportador ganhará menos reais para cada saco de soja que vai estar vendendo. E é ruim, portanto, a apreciação cambial para quem vende um produto lá fora. A ideia de que as desvalorizações e valorizações produzem efeitos redistributivos, ela está muito bem demarcada num livro do Keynes chamado Tratado da Reforma Monetária, que ele exatamente explora os efeitos redistributivos de inflação, deflação, valorização e desvalorização cambial. A depreciação, como nós vimos, é bom para quem exporta, ruim para quem importa, é bom para quem está vendendo um ativo estrangeiro em moeda nacional, e a apreciação é bom para quem quer comprar um ativo lá fora, né? Então eu preciso de menos reais para comprar um dólar, e com esse dólar eu posso comprar uma ação, um título de dívida no mercado internacional, né? De forma mais barata, quando eu estou num processo que a minha moeda vai se apreciando, né? Então a menor quantidade de reais para comprar um dólar, eu posso pegar esse dólar e comprar um calçado lá fora, eu posso comprar uma ação, né? Então a depreciação e a apreciação são fenômenos que geram efeitos redistributivos, geram ganhadores e vencedores dentro da economia. Vocês
devem ter percebido que por horas eu falo desvalorização, por horas eu falo depreciação. Isso é um pouco do hábito, né? Agora, do ponto de vista rigoroso, conceitual, formal, nós falamos de depreciação e apreciação quando o regime é de câmbio flutuante, que é basicamente o que nós vivemos hoje, né? E falamos de desvalorização ou valorização, é o mesmo fenômeno, só que quando o câmbio é fixo ou administrado. Então hoje, quando eu preciso de mais reais para comprar um dólar, eu falo em depreciação. Lá, quando eu tinha regime de câmbio administrado no início do plano real, faria mais sentido falar em desvalorização. A mesma coisa para apreciação e para valorização. Lembrando aí, já que eu falei em regimes de câmbio, que é distinto os regimes cambiais, isso vai ser objeto de muita discussão nossa lá adiante no ponto 5 do programa, não é agora, mas para lembrar que eu tenho desde as formas mais rígidas de câmbio, né, as formas de flutuação livre. Então eu tenho o câmbio flutuante, o câmbio administrado, o câmbio fixo e um conjunto de variantes. Essa tabela que vocês estão vendo é a metodologia que o FMI utiliza, né, tem uma publicação anual que aparece na fonte ali, que é um relatório anual olhando cada país, os seus arranjos cambiais, monetários e a existência ou não de controle sobre os fluxos financeiros. E quando eu olho para os regimes cambiais, o FMI classifica esses regimes, né, nas suas várias caixinhas. Tem detalhamentos, nós vamos ver isso depois, mas só para exemplificar essa questão dos regimes cambiais. Alguns outros conceitos que podem ser úteis é compreender, de novo, enfatizar. Quando eu falo de taxa bilateral, é uma moeda frente a outra, real frente ao dólar. Quando eu estou falando de taxa multilateral, ou taxa efetiva, às vezes se utiliza também, eu estou olhando a minha moeda frente a uma cesta de moedas. Eu estou criando um indicador para ver como é que evolui ao longo do tempo. No fundo, eu quero saber se a minha moeda está ganhando ou perdendo valor frente a outras moedas. Isso, entre muitas aspas, pode significar, digamos assim, a minha moeda ficando mais ou menos competitiva, as minhas exportações ficando mais ou menos competitivas. É uma proxy, é uma medida de competitividade, particularmente se é uma taxa real, né? Bilateral real ou multilateral ou efetiva real, que eu desconto as respectivas inflações. Também é importante lembrar que existe a taxa à vista e as taxas futuras de câmbio. E lembrando que a taxa à vista não é um único preço, não. Eu tenho o preço que eu, André, pessoa física, vou comprar dólares, né, lá no banco, ou se eu fiz uma compra no cartão de crédito internacional, o que a operadora vai me cobrar, e existem a taxa que os grandes clientes vão e negociam com os bancos. O que diariamente aparece como sendo a taxa de mercado, né, é uma média que os vários bancos cobram e o Banco Central vai lá e computa. E essa média flutua ao longo do dia. Isso é que nem um mercado acionário. O preço da ação vai flutuando ao longo do dia. Tem o preço de abertura, o preço de fechamento, o preço médio ao longo do dia. Eu também coloco aí para vocês verem os símbolos. A taxa à vista, em alguns manuais, aparece o E. Né? Os manuais em inglês, em geral, aparece S, de spot rate. Né? A taxa futura aparece F, ou um E com um Fzinho sobrescrito. Taxa real de câmbio pode aparecer um E em itálico, um Q, um Epsilon, né? E assim sucessivamente. Vocês podem olhar mais esses conceitos, ter detalhes, bases de informação. Vocês podem consultar o Banco Central, lá eles têm uma parte específica de câmbio e mercado de capitais. Existem estatísticas para várias moedas, lá no Bank for International Settlements, que, como eu já tenho enfatizado, é uma espécie de banco central dos bancos centrais, ou um clube de banqueiros centrais, porque não existe um banco central internacional com poder coercitivo. Vocês vão ver até um videozinho explicando as estatísticas. Se vocês forem no FMI, também tem lá uma parte que chama Back to Basics, que tem conceitos básicos, tem uma discussão sobre taxa de câmbio. Né? São algumas fontes, tem várias outras fontes que vocês podem se informar mais sobre câmbio, sobre as estatísticas de câmbio, sobre o mercado cambial, e aí nós vamos, em cada momento, estar enfatizando essas fontes alternativas de informações para vocês.